Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler um texto clássico, do verso 26 até o verso 31 de Isaías 40. Glória a Deus, palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Um momento de lembrar tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, sobretudo que Ele é o que nos livra, em nome de Jesus, amém? Existem planos da parte do Senhor para as nossas vidas, e se apossar disso é fundamental. Isaías 40, verso 26 diz assim, queridos: ergam os olhos e olhem para o céu, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer diante dele. Por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar, que o Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra? Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Senta no teu lugar. Graças a Deus. Mas tem uns textos na Bíblia que a gente lê a primeira vez e não esquece nunca mais, né? Eu tenho um texto uma frase que eu li na Bíblia, desde que eu li pela primeira vez, eu não me esqueço dela. Lamentações 3:21. Lamentações 3:21 diz assim, ó: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero lembrar das coisas que me fazem acreditar na vida de novo. E eu, impulsionado por isso, fiquei pensando, porque a memória tem essa função, né? E dentro de nós tem que se manter viva a esperança. E por isso eu achei muito louvável a iniciativa dos nossos jovens aí. Teve uma coisa com os jovens, deles pensarem em resgatar momentos da nossa história, né? Parece que foi bacana esse projeto. Eu achei isso muito, muito legal. Porque afinal de contas, dentro de nós não podemos perder princípios que nos constituíram, né? Que dizem que nós somos. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de onde nós saímos, de onde Deus já nos tirou, o que Ele já fez até aqui. Por isso eu gostaria hoje de trazer à memória de vocês algo que pode nos dar esperança, amém? Quero voltar um pouco na nossa história. Uma das questões que os jovens levantaram nessa construção de memória foi sobre o nosso logo, a nossa marca. Você pode colocar o nosso logo aí? Não? Tem fácil aí? O nosso logotipo é esse, e eles tentaram rememorar. No nosso logo tem uma águia, né? E aí eles me questionaram sobre as razões, por que disso? E a verdade mesmo é que no começo essa águia estava no logo de um trabalho. Na verdade, o Senhor nos levou a trabalhar numa clínica no início de tudo, antes de ter igreja. E essa águia estava lá no logo dessa clínica. E através desse trabalho nessa clínica, né, Lê? O Senhor iniciou tudo novo na nossa vida, tudo recomeçou. Inclusive iniciou essa comunidade. Foi através desse trabalho. As coisas mudaram, o nome mudou, mas a águia ficou. E além disso, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. O Bio não era, por exemplo. Acho que há uns 10 anos atrás, houve um momento em que nós meditamos aqui. Muita gente já ouviu isso, mas como faz muito tempo, eu vou rememorar. Nós meditamos aqui sobre a importância
que a águia tinha naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, quando nos direcionou a começar esse trabalho. O Senhor falava isso muito intensamente. A base disso está no texto que nós lemos hoje de Isaías 40. Esse foi o texto meio fundante nosso, né? Nele tem algo fundamental, porque Isaías nos convida a pensar em um diferencial, assim, numa diferença de posicionamento de vida, uma escolha de vida. Por quê? Porque ele diz: tem os que murmuram, tem os que se queixam, tem os que reclamam, Deus não está vendo a minha situação. Essas pessoas se cansam facilmente, Isaías diz, porque elas não entendem que o Senhor é Deus criador, soberano e poderoso, e Ele nunca fica exausto. O Senhor não se cansa nunca, a sua sabedoria é insondável, inclusive que Ele é tudo menos indiferente. Você já aprendeu isso aqui, sim ou não? Entretanto, Isaías diz que existe outra dimensão de seres humanos. Esses são os que resolveram esperar no Senhor, os que esperam no Senhor. E quem espera no Deus sabe quem Ele é, sabe que Ele é Deus e que nunca se cansa, que não fica exausto. Esses e essas sempre renovam as suas forças e voam como águias, o texto diz, sim ou não? E aqui está a base de tudo. Na base dessa igreja tem esse direcionamento daquilo que Deus espera de nós. Obviamente, Deus não espera de nós murmurações, Deus não espera de nós queixas, Deus não espera de nós reclamações, mas este lugar foi constituído no coração de Deus como lugar para renovar as forças de um povo que escolheu esperar nele. Isso é importante, é um direcionamento claro entre duas possibilidades, porque o texto de Isaías também nos faz ver que existem dois projetos de vida diante de nós, são escolhas nossas. Por exemplo, é como se a vida acontecesse entre dois mundos: um mundo que Deus criou e quer nos dar, e um outro mundo que é o oposto daquilo que Deus planejou. Quer dizer, são duas dimensões, o oposto dos planos de Deus, com intenções muito diretas, mas que acabam te afastando do propósito pelo qual Deus te fez, Deus te criou. Interessante que a Bíblia Sagrada também, ela é escrita nessa interseção de dois projetos, quer dizer, o projeto de Deus e o projeto do mundo que tenta inutilizar o que Deus criou. Os judeus falam que existem dois caminhos, um de Deus e o que não é de Deus. Nos meus anos de estudos teológicos, né, lá atrás, eu li um livro de um teólogo católico chamado Leonardo Boff, e ele escreveu um livro que fala exatamente disso que eu estou dizendo. O título do livro é O Despertar da Águia, né? É um pouco no texto, e ele fala disso, sobre esses dois projetos de vida. E eu gostaria hoje de meditar com você a partir de algo que Jesus adorava, que são parábolas, né? E aqui, nesse livro, tem uma sensacional, que não foi o Leonardo que escreveu, mas ele reproduziu uma parábola de um escritor africano, que ele colocou nesse livro, e é um negócio incrível, porque mostra muito bem esse quadro que eu estou dizendo. E eu quero trazer à memória da igreja hoje, porque eu queria que nesta noite as suas forças fossem renovadas em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você quer, depois de tantos anos, é importante a gente renovar as nossas forças. A parábola é o seguinte, eu vou contar para vocês, fica bem atento aqui, é uma historinha bonitinha. Era uma vez um camponês que foi até a floresta para apanhar um pássaro. Ele queria capturar um pássaro a fim de manter ele cativo na sua casa. E ele conseguiu pegar um filhote de águia. E ele foi lá e colocou o filhote de águia no galinheiro junto com as galinhas. E o filhote cresceu junto com as galinhas. Depois de 5 anos que ele estava ali, Ana lembra? Ele recebeu a visita de um naturalista na sua roça. E um dia eles estavam passeando os dois pelo jardim, e o naturalista olhou e falou: esse pássaro aí não é uma galinha, isso aí é uma águia. De fato, disse o homem, é uma águia, mas eu criei ela como uma galinha, e ela não é mais uma águia, ela é uma galinha como as outras galinhas. Não, retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia. Ela tem um coração de águia, e esse coração vai fazer um dia ela voar nas maiores alturas, porque ela é uma águia. Não, insistiu o camponês, ela virou galinha, ela jamais voará como uma águia. E eles decidiram então botar isso à prova.
E o naturalista pegou a águia, colocou no seu braço, ergueu ela bem alto e desafiou a águia e falou: ó, já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abre as suas asas e voe. E a águia ficou sentada no braço do homem, olhava distraidamente em volta, viu lá embaixo as galinhas ciscando os grãos, e pulou para junto das galinhas e foi ciscar o grão no chão junto com elas. E o camponês falou: eu disse para você, ela virou uma galinha, uma simples galinha. Não, insistiu o naturalista, ela é uma águia. Uma águia sempre será uma águia, e eu vou experimentar novamente. Ele pegou a águia, no dia seguinte, subiu no telhado da casa, e sussurrou no ouvido dela: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi ficar junto com as galinhas de novo. E o camponês deu uma risada e falou: eu já te disse, ela virou galinha. E ele falou: não, firmemente, não, ela é águia, possui sempre o coração de águia. Amanhã eu vou experimentar por uma última vez e pela última vez. E eles acordaram de manhã: amanhã ela vai voar. Acordaram cedinho, só que ele saiu e ele foi no alto de uma montanha. Os dois foram, levaram ela. Estava nascendo o dia, o sol surgindo no horizonte, tudo dourado, dourando os picos da montanha. E ele subiu lá, ergueu a águia no alto e ordenou: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou em volta e começou a tremer de medo, como se experimentasse nova vida, diz o texto, mas não voou. Então o naturalista segurou ela com firmeza e virou ela em direção ao sol, de sorte que os olhos dela puderam se encher da claridade. O sol entrou nos seus olhos e ganhou as dimensões do horizonte. Ela enxergou, e aí finalmente ela abriu as suas asas potentes. Ela ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar, e voar, e voar mais alto, e voar cada vez mais alto, e voou e nunca mais voltou. Essa é a parábola. E aí eu gostaria que você pensasse comigo, observasse como é próxima essa parábola com que Isaías acabou de nos dar, com esse trecho de Isaías que nós lemos aqui, porque são dois textos que revelam dois projetos, duas mentalidades, duas realidades de vida, e nós precisamos entender isso para poder aprender a escolher diante de Deus. Isso é muito importante, porque diz respeito a mim e a você, diz respeito à nossa felicidade, diz respeito à maneira como nós vivemos, principalmente diz respeito àquilo que Deus sonhou para a tua vida, para a minha vida, e espera ver em nós. Deus espera ver esse lugar em nome de Jesus, amém? E eu digo isso, queridos, porque eu vejo, infelizmente, com tristeza, pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, seres humanos feitos para habitar lugares altos, mas que se contentam em simplesmente ficar ciscando o chão de cabeça baixa. Presta atenção, comendo daquilo que lhes é dado, sem questionar, sem procurar entender qual é a verdadeira e santa vontade de Deus para a sua vida. Isso é uma realidade, eu quero que você tome posse disso. Nós podemos decidir viver longe da vontade de Deus, nós podemos se nós quisermos, mas mesmo que nós escolhamos assim, o Espírito Santo de Deus está aqui, nesta noite, para te lembrar, para trazer à tua memória aquilo que o Senhor fez, em nome de Jesus, amém? Nos trazer a lembrança de um projeto. Que projeto? Aquilo que Ele criou, aquilo que Ele pessoalmente fez, aquilo que nos assemelha às águias, aquilo que nos faz voar e subir em direção ao alto, porque é lá no alto que estão os sonhos de Deus para a tua vida. Nós temos que saber para onde nós olhamos, é lá de onde você foi chamado para morar, em nome de Jesus, amém? Então, pensando nesses dois exemplos da parábola, a águia e a galinha, eu vejo como isso é muito interessante, porque os dois são pássaros, né? Os dois têm asas, ambos têm penas, mas existem diferenças enormes na maneira como eles vivem as suas vidas, sim ou não? Isso é intrigante. Da mesma maneira, ser humano é ser humano. Ser humano todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, as escolhas podem nos levar a viver uma vida aprisionada nos padrões deste mundo, e aí nós vamos ficar cansados, murmurando, ou pelo contrário, nos fazer olhar para o alto e viver os sonhos de Deus para a nossa vida. São escolhas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Nós temos que compreender isso.
Vocês sabem que as águias são animais extraordinários, né? Não vou precisar dizer aqui, vocês sabem. Elas são lindas, a envergadura de asa é enorme, dizem que chega a medir até 3 metros, são animais maravilhosos, uma força louca nas suas garras. Ela é muito potente, voa a altitude, alturas inimagináveis, nenhum outro pássaro chega onde ela chega. Ela tem uma visão espantosa, diz que enxerga quase 2 quilômetros com uma presa. Ela consegue enxergar de não sei quantos quilômetros, um peixe dentro d'água, um negócio assim. Ela tem um olho que não tem uma pálpebra, tem duas. Tem a pálpebra e tem outra pálpebra que funciona como um óculos escuro. Ela consegue olhar para o sol diretamente sem se machucar. É uma coisa espantosa, maravilhosa. Talvez por isso o Espírito Santo de Deus, talvez por esse animal ser tão incrível, que o Espírito Santo de Deus quer dizer que no Senhor espera. Aqueles que esperam no Senhor vai conseguir realizar coisas incríveis nesse mundo, coisas inimagináveis, porque nós seremos como águias. É isso que Isaías diz. Quer dizer, a parábola e o livro de Isaías nos levam a algumas conclusões sobre as nossas vidas diante de Deus e diante daquilo que Deus criou. E eu quero hoje saber disso, porque saber disso é fundamental para renovar as nossas forças. E eu preciso que você saia daqui hoje de posse daquilo que Deus tem e criou para a tua vida, em nome de Jesus, amém? E eu vou dizer 3 coisinhas para você, muito breves. E a primeira que eu vou dizer para você, eu quero que você tome posse a partir disso que você ouviu, que nós lemos. Deus não te fez para viver aprisionado a padrões que Ele não criou para você. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Existem formas da gente renovar as nossas forças e ser aquilo que Deus criou em nome de Jesus, amém? Deus não te fez para viver aprisionado a nenhum padrão que Ele não criou. A parábola lembra que o filhote de águia, aquele que foi criado águia, feito para ser águia, criado para pertencer ao céu e não à terra, foi aprisionado e colocado para viver em um galinheiro junto com as galinhas, comendo milho, comendo ração de galinha. Apesar do seu tamanho, da sua força, da sua formosura, com o tempo ele aprendeu a viver como galinha, ciscando o chão de cabeça baixa. E isso é intrigante, porque basta olhar a nossa volta que você não vai ter dificuldade nenhuma de achar isso. Eu estou falando de ser humano aqui. Qual é o projeto que o mundo tem para você e para mim? O que o mundo tem oferecido para você? Primeiro, te aprisionar num modelo, num padrão, num estereótipo, para dizer que você é isso que você é. Isso aí que você é. Para dizer que é isso que você tem que fazer, é assim que você tem que viver, é dessa forma que você tem que pensar. Me diga se não é isso que é o mundo que você vive. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O mundo não tenta impor um padrão de comportamento para você e para mim? Sim ou não? E tenta dizer que é isso, um padrão de pensamento, tentando dizer como nós devemos viver, para a gente ser aceito como pessoas normais. O que é uma pessoa hoje, para os padrões do mundo, bem-sucedida? Pensa comigo. Todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida, não é? O que significa isso? Significa ter um carrão da hora, sim ou não? Senão não serve. Significa se vestir com a roupa igualzinho você viu lá na influencer, na internet. Significa você assistir determinados vídeos no TikTok, senão você não tem um TikTok, meu Deus, como você não tem? Tem que ter. Você tem que seguir determinadas pessoas nas redes sociais, senão parece que você é alienígena, você está fora da vida, você não faz parte do contexto. A música que serve é essa aqui, o louvor é esse aqui, a moda é a última tendência é essa aqui. A criança tem que ter o tênis, mas precisa ser o Nike, senão ele vai ser ridículo na escola. O telefone então tem que ser um iPhone, ai. Senão não serve, ou não. A gente empenha o orçamento inteiro para se enquadrar num padrão de mundo que dizem que serve, e na igreja acaba acontecendo coisas iguais. Por quê? Por exemplo, o que é ser crente? É ser daquele jeito exato, específico, assim e assado, quer dizer, é repetir sempre os mesmos versículos decorados, as mesmas doutrinas, ter na boca sempre as mesmas frases prontas, sem nunca se perguntar, nem ao menos, se realmente aquilo faz parte do que Jesus falou e do que Ele quer da nossa vida. Parece que a gente não se questiona. O apóstolo falou, então é verdade. Pode ser a maior asneira do mundo, a gente acredita. E a gente não se pergunta. Às vezes acho que as pessoas se esqueceram que crente é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, né? A gente não pode esquecer disso.
Mas muita gente lá fora está esquecendo que nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de discernimento, o Espírito do conhecimento, o Espírito que nos dá autoridade. Querido, igreja nos padrões atuais tem que ser muito grande e tem que ser preta, porque se não for preta não é igreja. Ou não? E é preta, escurinha e com um monte de luz estroboscópica enorme, com som e imagem de última geração, e tem que dar espetáculo, senão não é uma boa igreja. Tem que dar espetáculo, sim ou não? Eu estou louco? Se não é isso, se você não frequenta a igreja assim, parece que não está certo, parece que está errado. Deus não abençoou essa igreja. Essa igreja é muito modesta, Deus não está nesse negócio. Existe um padrão sendo enfiado na nossa cabeça. E eu estou dizendo isso porque se a gente não ficar atento ao falar do Espírito Santo de Deus, a gente corre o risco de nos ver aprisionado em um lugar que Deus não criou para nós estarmos. Em nome de Jesus, querido, presta atenção. Nós seremos aprisionados e jogados para viver em espaços que não dizem respeito a nós, e nós nos acomodamos e passamos a viver lá como todo mundo. A gente é crente como todo mundo, quase sem se dar conta. A gente vive de cabeça baixa como todo mundo. A gente vive por aí ciscando o chão, procurando comer uma coisa no YouTube, procurando pregação de autoajuda na internet para melhorar nossa autoestima, porque a gente não está bem, como todo mundo, se alimentando daquilo que nos dão para comer, sem questionar se aquilo é a verdadeira comida que Deus preparou para a nossa vida, como todo mundo, triste e vazio, depressivo, como todo mundo. Meu irmão, presta atenção aqui, querido. Eu preciso te trazer à memória algo para renovar a tua esperança. Essa vida moderna quer te aprisionar a padrões que dizem o que é certo para você, que dizem o que é melhor para você, mas no fundo, o que eles querem é te aprisionar e fazer de você como todo mundo. Agora eu quero que você preste atenção aqui numa coisa, em nome de Jesus, que o Senhor quer renovar a tua força, e por isso, entenda, você não foi feito com tanto amor e carinho pelo teu Deus para ser como todo mundo. Você é você. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. O padrão da sua vida não pode ser dado pelas coisas que você vê na internet. Não é assim que funciona, nem por aquilo que as pessoas querem dizer a teu respeito. O padrão da tua vida é dado pelo Senhor que criou os céus e a terra. Existe alguém que nos criou, e existe alguém que tem um plano para a nossa vida. E se Ele criou tudo, se Ele é o Deus que põe em marcha as estrelas, cada uma no céu, e dá nome a cada uma delas, e todas elas se colocam diante dEle e obedecem, você acha que o que Ele tem para você não é maior do que isso aí, do que essa mediocridade? Em nome de Jesus. Nós somos o povo que tem a obrigação de se desafiar e ser algo além de tudo que você encontra na rua, em nome de Jesus, sim ou não? Você é servo, você é serva do Deus Altíssimo, e aquilo que Ele pode na tua vida é infinitamente maior, e o que Ele planejou é infinitamente maior, em nome de Jesus, amém? Fica triste não, é maravilhoso demais isso. O que Deus tem para você é sensacional, e eu quero que você se aposse disso. O Senhor, por exemplo, prepara um púlpito para o seu povo renovar as suas forças, mas a igreja de hoje nem púlpito tem mais, não precisa. Para que serve o púlpito? Para você sair daqui renovado e enfrentar os demônios lá na rua, sim ou não? Para enfrentar o problema que você tiver que enfrentar, você precisa ter. Agora, nem púlpito tem mais. Sabe o que significa? Que o púlpito hoje em dia não forma mais as pessoas, não precisa dele. Ele não forma a cabeça das pessoas, querido. Quem forma são os padrões do mundo. Quem forma a cabeça das pessoas é a rede social, porque púlpito foi aposentado, coitadinho, não tem mais, não precisa. Você precisa de um pregador bonitão, galã, que fala bem, com a voz grossa, bonita. Não tem voz chinfrim igual eu. É isso que você precisa. Mas não precisa do... O padrão que serve é o mesmo da internet, da influencer da internet. As pessoas já não buscam mais no Senhor o direcionamento quando tem que escolher alguma coisa, não. Não é normal antes de tomar uma decisão, se ajoelhar e orar e perder o direcionamento de Deus, não é mais normal. Não é mais normal, por exemplo, lembrar da palavra de domingo para tentar tomar decisão dentro de casa. Ou buscar um conselho, sei lá, não é normal. Porque, veja, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente vai na onda de todo mundo. A gente quer ser o que todo mundo é, querido. Se você não busca no Senhor o direcionamento, você é cativo. Quem não busca no Senhor o direcionamento é preso como todo mundo, olhando para o chão, ciscando em busca de alimento. Alimento que não sacia a fome e que não renova as nossas forças. Em nome de Jesus. Me desculpem pelas verdades que eu recebi da parte do Senhor, mas eu recebi para mim, não foi para você. Eu estou falando aqui porque vocês me colocaram aqui para falar.
Mas eu quero que você tome posse disso. Cuidado, queridos, porque tem muita gente querendo dizer para você que não adianta, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai mudar, porque você aprendeu a viver assim, como galinha, você nunca mais vai ser uma águia. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, não acredite nisso não. Abra os teus ouvidos para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, ele está aqui nessa noite, porque a última palavra da tua vida é quem dá o Senhor, e não os padrões desse mundo, em nome de Jesus, amém? Nós somos o povo que serve e é povo de Deus, e o Senhor nos ama o suficiente para nos deixar aprisionados a porcaria nenhuma, em nome de Jesus. Nós somos libertos. A Bíblia diz que se o Filho de Deus verdadeiramente nos libertar, nós seremos libertos. Por isso não volte a se aprisionar a nada, porque o Senhor é Deus das nossas vidas, amém? Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você é que Deus sempre vem nos lembrar quem é que nós somos, aquilo que Ele criou. Mas se nós somos prisioneiros, a gente não recebe. Ele sempre vem, e Ele vem para nos lembrar quem nós somos, aquilo que Ele criou. Mas se nós somos prisioneiros, a gente não vai receber. E eu quero que você tome posse da prioridade, da preciosidade. A parábola diz que o naturalista não se conformou em ver aquele animal esplêndido ciscando o chão, buscando migalhas, sem voar. Toma ele pela mão e fala o quê? Já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. E a águia olhou ao redor, depois olhou para baixo mais uma vez, olhou para baixo, viu as galinhas lá embaixo e voltou para o meio delas e continuou a viver como todo mundo. Como todo mundo. Mas o naturalista não desistiu e ele subiu na casa e ele fez a mesma coisa. Porém a águia olhou para baixo de novo e viu as galinhas ciscando de novo e pulou para junto delas e continuou a mesma vidinha limitada de sempre. Presta atenção em nome de Jesus. Meu irmão, continue com esse espírito atento aqui. Deus está tentando nos alertar. Deus está tentando falar ao nosso coração sobre as nossas escolhas. Mas as pessoas têm uma tendência a limitar o agir de Deus. A gente impede Deus de agir. As pessoas temam e não entender o que Isaías disse. Você tem noção do que é estar aqui nessa noite? Isaías estava lembrando o povo de Israel. O povo já... Ele criou tudo que existe, Ele, o teu Deus, Ele que está aqui do teu lado hoje. Ele põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, todas elas Ele chama pelo nome. Que tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer diante dEle. Quem é que você veio adorar aqui nessa noite? Qual é o tamanho desse Deus? O que é que Ele não pode fazer na tua vida? Presta atenção aqui. Limitar o tamanho de Deus é coisa de quem é prisioneiro aqui embaixo das coisas daqui. Por isso que a gente não pode se limitar ao que nós temos à nossa volta, aquilo que o nosso olho vê. Você não pode se limitar porque você está limitando o Senhor. Não faça isso. Presta atenção, se o teu Deus é tão pequeno quanto o teu problema, só vai sobrar queixa e cansaço. Se o teu Deus é tão pequeno quanto aquele problema que você tem na tua casa, só vai sobrar reclamação, murmuração e cansaço. Por isso, tome posse da presença de Deus. Ele está aqui nessa noite. Tome posse, porque o Senhor está aqui e Ele não se conforma em ver alguém que foi criado à sua imagem e semelhança, andando de cabeça baixa, triste, derrotado, ciscando no chão, não, reclamando da vida. Isso não serve para o Senhor. Ele não fez isso para você. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa possibilidade de falar: Senhor, eu creio em Ti, nós vamos, eu vou orar e nós vamos conseguir. Queridos, em nome de Jesus, presta atenção. Deus olha com pesar e não se conforma de ver uma obra tão maravilhosa, tão perfeita que Ele fez, olhando para o chão. O ser humano tão dotado de tanta capacidade, tanta possibilidade, o ser humano capaz de coisas inimagináveis, olhando para o chão. Deus olha e pensa: mas eu já dei para ela tudo que ela precisa, eu dei a ela asas, por que é que não voa? Isso está errado, diz o Senhor. Nós temos que tomar posse do nosso Deus. Eu já dei a ela o Espírito Santo, eu dei uma família, eu ajudei, eu dou palavras. Por que falta? Para a gente tomar posse do Senhor e ir lá transformar todas as situações da nossa vida. Em nome de Jesus, amém?
Veja como Deus sempre vem e nos alerta, sempre vem e traz uma palavra através de um estudo, de uma oração, através de um louvor, através de uma parábola. Deus vem, Ele sempre vem para nos lembrar o que é que Ele criou, quem somos nós, quem sou eu, quem é você, qual é o projeto dEle para a tua vida. Por isso eu quero que você receba, você não foi criado para ser prisioneiro a nenhum padrão de mundo, de uma vida furada que quer impor para você. Você não é isso aí não. Você não é não, isso eu te garanto. Não, meu irmão, não é a rede social que diz que você é bonita, não é a internet que diz que você é capaz. Quem te embeleza, quem te dá capacidade é o Deus que te criou. Tome posse disso em nome de Jesus. Para Ele você é linda, para Ele você é maravilhosa e é capaz, e Ele vai te ajudar e você vai superar o que for, em nome de Jesus, amém? Agora a escolha de quem é nossa. Nós vamos ficar, Isaías falou, nós estamos murmurando, Deus esqueceu de mim, Deus não é errado, Deus não olha a minha situação, a escolha é nossa. Como a águia da nossa parábola, a gente pode olhar em volta, olhar para baixo, olhar para todo mundo e voltar para a nossa vidinha maravilhosa, e viver como todo mundo sempre viveu, triste, cheio de problema, infeliz, reclamando, murmurando, cheio no meio da contenda, da confusão, abrindo a boca para falar um monte de bobagem que não edifica a vida de ninguém, ciscando como galinha, se alimentando de uma comida que não foi feita para você, em nome de Jesus. Presta atenção, infelizmente, meu irmão, minha irmã, nós nos acostumamos com a prisão que nos colocaram, e às vezes a gente não consegue enxergar que é Deus que vem até nós. O Senhor veio até aqui nessa noite, você crê nisso, sim ou não? E Ele veio aqui, sabe para quê? Ele veio aqui nessa noite para falar com você. Ele veio aqui para falar conosco, para dizer e nos lembrar quais são os planos dEle para a nossa vida, querido. Deus tem o melhor para cada um de nós, e nós precisamos tomar posse e saber que a mudança das nossas vidas vai começar quando a gente decidir mudar. Porque se a gente não decidir, Deus vai ficar falando, e a gente vai ficar lá ciscando o chão, e Deus está falando, voa, filho. Não, você compreende isso, sim ou não? Você compreende como é importante isso? É fundamental. A escolha é nossa, porque Deus nos deu liberdade, meus irmãos. Você é livre para escolher. Deus já nos tomou pela mão, Deus já nos tirou, Deus já nos ergueu, Deus já disse ao nosso ouvido, já que você é uma águia e você pertence aos céus, abre as tuas asas e voe. Você não pertence a isso aqui não, você pertence aos céus. Você é servo, você é filho e filha de Deus. E às vezes a gente se esquece. Às vezes Ele já nos levou para o teto da nossa vida, nos lembrou quem nós somos, mas a escolha é nossa, e sempre será nossa. Nós podemos dar ouvido àquilo que Deus nos diz, ou olhar para baixo, olhar para todo mundo e voltar a ficar de cabeça baixa, ciscando o chão em busca daquela comidinha que não nos alimenta, que não nos tira do buraco, em nome de Jesus, amém? Será que a gente consegue tomar posse do Deus que a gente serve nessa noite? Terceira e última coisa, para acabar com essa tristeza que eu estou vendo aqui. Terceira, última, fica atento, fica atenta, porque para nos lembrar que foi Ele e o que foi que Ele nos criou, para nos lembrar quem somos nós, pode ser que as coisas precisem ficar estreitas, pode ser que as coisas precisem dar errado. Às vezes a gente não escuta, aí tem uma frase que a gente gosta que é assim, se não vem pelo amor, vem, a gente adora isso, né? Para os outros, né? Para os outros. Mas é bom a gente ficar atento, porque às vezes o Senhor precisa nos lembrar, foi o que eu fiz, é isso, e a gente não escuta, às vezes precisa dar errado, porque é bonito, que diz que o naturalista não desistia, sabe por que ele não desistia? Porque Deus também não desiste, o Senhor não desiste jamais, e no dia seguinte ele acordou cedo, perdeu a águia, saiu da cidade, foi longe, subiu numa montanha, o sol estava nascendo, e ele repetiu a mesma coisa, de novo, a mesma frase, já que você é uma águia, você pertence aos céus, abre as tuas asas e voe. E a parábola diz uma coisa muito interessante, muito bonita, diz que a águia olhou ao redor, olhou lá embaixo, olhou a imensidão e ela tremeu de medo, como se experimentasse nova vida. Olha que bonito isso, olha como essa frase é maravilhosa, ela tremeu como experimentasse uma vida completamente nova, glória a Deus por isso. Você treme diante da vida nova que Deus tem para você? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. A nova vida amedrontou a águia, e você sabe às vezes que para quebrar correntes na nossa vida, para nos lembrar o que e para que Ele nos criou, o Senhor permite situações que nos amedrontam, situações que nos fazem tremer na base,
Diante da grandiosidade do novo de Deus, a gente fica amedrontado, a gente fica com medo. A águia tremeu, como se experimentasse nova vida, e você também vai tremer quando experimentar a nova vida que o Senhor quer te dar em nome de Jesus. É normal tremer diante do novo. O novo nos desafia, o novo dá medo. Quando estamos acostumados com a nossa vidinha pequena, a viver de cabeça baixa, e nos deparamos com a imensidão da vida que o Senhor nos prometeu, é normal ficar com medo. Em muitos casos, a gente fica com tanto medo que a gente não voa, a gente não vai, a gente não toma posse dela, a gente desiste. Eu já vi pessoas que vêm para a igreja com uma vida completamente limitada, aprisionada, com padrões estranhos, né? E aí chega aqui apresentada para uma visão extraordinária, uma coisa nova que o Senhor pode fazer, e a pessoa não acredita e tem medo, e sabe o que acontece? Desiste, não fica, vai para trás, não toma posse, ou então está na igreja sentada e a vida não acontece nada, porque não toma posse, porque ficou com medo. Algumas pessoas buscam o Senhor, vão para a igreja, e lá já contemplam o novo que o Senhor quer fazer na sua vida, mas tremem e desistem. Eu já vi isso demais. Deixa de ir, deixa de buscar o Senhor, se acostuma com medo, será? Se acostuma. Agora você precisa aprender uma coisa em definitivo na tua vida, presta atenção. Deus sempre vai nos colocar, comigo sempre foi assim, com você também não vai ser diferente. Deus sempre vai nos colocar diante de desafios, mas esses desafios, presta atenção, eles servem, vão nos amedrontar, mas eles servem para exatamente diante dele a gente entender que é só assim que os sonhos de Deus vai realizar, porque a gente não toma posse. Aquilo que Deus sonhou só vai acontecer quando Deus nos desafiar, e às vezes as coisas dão erradas, às vezes as coisas caminham de um jeito estranho, você fica com medo. O que o Senhor está fazendo? Ele está te desafiando a lembrar quem Ele é. O povo de Israel estava com medo, mas o Senhor está lembrando: escuta, não esqueça quem eu sou na tua vida, o que eu prometi, e eu vou cumprir o que eu prometi na tua vida. E às vezes a coisa vem. A parábola diz que o naturalista não desistiu, segurou a águia firme em direção ao sol, deixou que a luz entrasse nos seus olhos, que ela pudesse se encher da vastidão do horizonte, e nesse momento ela abriu suas asas potentes, e ela grasnou, ergueu-se soberana sobre si mesma, e começou a voar para o alto, cada vez mais alto, e voou alto, alto, até se confundir com o azul do firmamento, e voou, e foi embora, e nunca mais voltou. E aqui é bonito que erguer-se soberana sobre si mesma é o mesmo que dizer que ela venceu a si mesma. Ela conseguiu vencer ela mesma, ela superou suas limitações, ela superou o seu medo, e ela resolveu se entregar àquilo que ela nascera para ser. Ela resolveu se entregar àquilo que Deus criou. Olha que bonito isso, é maravilhoso. É fundamental que você entenda que para concretizar aquilo que o Senhor está te dizendo nessa noite, você precisa aprender a erguer-se sobre você mesmo, superar as suas limitações, superar o seu medo. Medo a gente tem, todos nós, mas olha para o Senhor. O Senhor está cansado? O Senhor é fadigado? O Senhor desistiu? Os seus ouvidos estão agravados? O Senhor não tem olhos para a tua vida? Olha para o Senhor, Ele pode, Ele é poderoso. Qual é o tamanho do teu Deus? Olha para Ele, supere esse medo e se jogue, se entregue à imensidão daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Porque Ele é Deus, e nós não podemos impedir o agir de Deus, meu irmão. Mas lembre-se, Deus permite desafios, que se num primeiro momento nos amedrontam e vão nos amedrontar, nos fazem tremer, mas quando nós fazemos a nossa parte, quando nós não desistimos, quando nós não reclamamos, não murmuramos, mas nós esperamos no Senhor, sabendo quem Ele é, nos esquecemos e nos ergueríamos das nossas limitações, aí nós vamos nos erguer soberanos sobre nós mesmos. É com o Senhor que você vence as suas limitações. Você por você mesmo, você não sai do lugar, você não pode, você não consegue, mas de posse do tamanho do teu Deus do teu lado, você pode qualquer coisa, em nome de Jesus. Tome posse disso, você vai vencer sim, você vai vencer você mesmo, e você com isso vai deslumbrar finalmente o que é uma vida vivida segundo os sonhos de Deus para você, segundo aquilo que Deus sonhou para você. Aí a gente é tímido, né? Tem um texto na Bíblia estranha que diz que os tímidos não vão herdar na vida eterna. Estranho, não é isso? Os tímidos, por que será? Os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Eu sei que, por que será? Porque o tímido não se aposta do Deus que tomou, que existe, o Deus que é da sua vida.
A gente não é tímido diante de Deus. Eu posso ser tímido com o mundo, mas diante de Deus eu não sou não. Diante de Deus eu sou ousado. Diante de Deus eu abro a minha boca e eu profetizo. Diante de Deus eu abro a minha boca e as pedras vão rolar. Essa montanha vai sair do lugar. Vou abrir minha boca, essa corrente vai ser quebrada em nome de Jesus, amém? Não tem limitação para aquilo que Deus pode fazer. Aprenda isso. Você precisa se reinventar, querido, para se tornar aquilo que Ele fez você para ser em nome de Jesus, amém? É fundamental que nós aprendamos a direcionar os nossos olhos para o alto. Enquanto a águia olha para baixo, ela volta a ser como todo mundo, mas quando ela olha para o alto, vislumbra a luz, deixamos a luz do Senhor penetrar a nossa vida, os nossos olhos, e completamente a gente vai ver a vastidão do horizonte que está à nossa frente. E eu estou querendo dizer que quando você olha para o Senhor, quando você olha para o alto, quando você deixa que a luz de Deus ilumine os teus olhos, você consegue enxergar a imensidão da vida que Deus quer te dar e que Ele pode te dar e que você não está se apossando às vezes. Só assim nós vamos ver realizados os propósitos de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, os propósitos pelos quais Deus nos criou. O camponês miserável fazer o quê? Não adianta, esquece, ela não vai mudar, ela vai ser sempre galinha, para sempre, ela não vai conseguir. Aí eu fico vendo nessa hora, sabe o quê? O diabo dizendo sempre: não adianta, essa situação não muda, você vai ser sempre isso aí, você não vai conseguir, você não pode, você o diabo na tua orelha dizendo: você é limitado, vai ser limitado, sua vida vai ser isso para sempre, querido. Nunca se esqueça que o Senhor não desiste de você, e o Senhor não vai sossegar, enquanto não vê cumpridas na sua vida todas as suas promessas. Deixa o idiota falar, cala a boca, seu trouxa. Eu sou serva de Deus, eu sou servo de Deus, e as promessas do Senhor sobre a minha vida são e serão cumpridas em nome de Jesus, amém? Todos os sonhos que o Senhor sonhou, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, não é tão louvor assim, tem? Todos os sonhos que o Senhor sonhou, querido. Se o mundo diz que quer que você seja igual a todo mundo e não vai mudar, eu quero que você entenda que o eterno Deus te fez. Foi Ele que te criou, não foi o diabo, não foi o mundo, foi Ele que te fez, e Ele não te fez como todo mundo. Presta atenção aqui, para Deus você é único, você é única. Você tem uma íris aqui que nenhum outro ser humano tem. Você tem uma digital no teu dedo que nenhum outro ser humano dos 7 bilhões do planeta tem. Você, para Ele, é única. Ninguém é igual a você. E Ele sabe mais do que ninguém que você foi feito à imagem e semelhança dEle. Você é águia. Você foi feito para os céus. Abre as tuas asas e voe. O céu te espera em nome de Jesus. Ele quer te salvar. E tome posse disso. Sonhe. Conquiste, do impulso, supere as suas limitações, muda a sua história de vida, pelo amor de Deus. Ai, pastor, mas está tão difícil. Muda isso. Como? Pega na mão do Senhor. Fala: Senhor, eu quero, vá, que o Senhor é Deus, Ele pode, é o que Isaías está dizendo. Mude a sua história, e depende muito de você, depende muito do teu querer diante de Deus, porque Ele quer. E por que não acontece? Ele está fazendo de trouxa? Não acontece porque a gente não quer, em nome de Jesus. Nós temos que aprender que a vida que Deus criou é algo muito nobre. A vida para Deus é muito melhor e mais nobre do que isso que nós estamos fazendo dela, querido. A vida é mais bela para Deus. A vida tem que ser mais simples. A gente é tão cheio de luxo, de frescura, e a gente perde a beleza da vida, a simplicidade da vida, a beleza de um abraço, de um amigo, de um prato de macarrão que não custa nada. A gente perde a beleza porque a gente quer. Vida para Deus é mais humilde, vida para Deus é mais feliz. Essa vida é tua, vai, tome posse dela em nome de Jesus, porque o Senhor quer te dar. Glória a Deus. O profeta Isaías lembra, eu termino, que aqueles que estupidamente dizem que o seu caminho está encoberto para Deus, que Deus não está vendo, dizem porque não conhece o Senhor. É gente limitada, e constrói Deus do tamanho dela, e o Deus delas é nada, não é nada. E pensando assim, os jovens, mesmo sendo jovens, se cansam. É novo, mas se fatiga. Os jovens ficam exaustos, de tão exaustos eles caem. Presta atenção aqui. Mas aqueles e aquelas que não pensam desse jeito, quem conhece o Senhor, Criador dos céus e da terra, que criou a tua vida, aqueles e aquelas que esperam nele, e nele renovam as suas forças, eles sobem com suas asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam, porque o Senhor, o nosso Deus, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, porque Ele é Deus, e Ele pode. Confessa para mim, há uns anos atrás, você olhava para a tua vida e falava: que miséria, isso não vai mudar, sim ou não?
esperança era zero. E hoje você olha e fala: Senhor, como pode? Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo, sendo abençoado pelo Senhor, porque Deus é bom, meu irmão, Deus é bom, e Ele é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Então, povo de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas presta atenção, houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas, desculpa, o mundo quer isso, e nós ainda pensamos que somos, a gente aceita isso? Não aceite isso não. Para Deus, nós somos águias, que me desculpe as galinhas, é uma delícia, né? Um sopadinho. Me desculpe as galinhas. Mas nós somos para Deus águia. Por isso, a Bíblia não diz que nós somos como... nada contra as galinhas. Mas como águias, ela diz. Por isso, querido, creia, nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos ao céu. Você está vivendo no céu? Não, um dia eu vou. Eu quero viver o céu aqui na terra agora. Nós pertencemos ao céu. Eu quero olhar para o céu. Eu quero voar. Abra as tuas asas então e voe, porque o Senhor quer isso de você. Como águias, jamais se contente com os grãos que lhe jogam para você ficar lá ciscando e comendo. Não se acomode com isso não, em nome de Jesus. Queira mais diante de Deus. Se desafie. Seja ousado diante do Senhor. Os grandes homens de Deus da Bíblia foram ousados. Abraão foi ousado, Moisés foi ousado até umas horas, Davi, todo mundo foi ousado, e chegou diante de Deus com sinceridade, e falou: Senhor, eu quero mais do que isso, eu quero viver os teus sonhos na minha vida, e você vai viver em nome de Jesus, amém? Então erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e chama todas elas pelo nome, a cada uma, tão grande é o seu poder, você crê? Tão grande é a sua força imensa, que nenhuma delas deixa de comparecer diante dele. Por que você reclama? Por que você se queixa? Ele é Deus, e Ele é o teu Deus. Você crê? Ele é o teu Deus, e se você crê pode aplaudir, porque Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus.